Desenhos primitivos nas paredes de cavernas, retratos de uma luta corporal no Egito Antigo, uma guerra esculpida em um monumento, a Paixão de Cristo. Há milhares de anos, o homem usa representações em sequência para contar uma história. E quando o texto escrito passou a acompanhar as imagens, surgiu uma nova forma de arte, as histórias em quadrinhos. As primeiras histórias em quadrinhos modernas surgem na segunda metade do século XIX. As Aventuras de Inhoquim, do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, estreou no jornal Vida Fluminense em 1869. Já Yellow Kid, de Richard Outcault, é um marco das HQs. Publicada pela primeira vez em 1895, introduziu novos elementos que marcaram a linguagem dos quadrinhos, como o diálogo escrito em balões. Na verdade, os quadrinhos formam uma linguagem autônoma que dialoga com outras linguagens. Quantas contribuições a gente tem do cinema nos quadrinhos e quantas contribuições o cinema também recebeu dos quadrinhos. Quantas contribuições a gente tem do teatro nos quadrinhos e vice-versa. E quantos diálogos a gente pode estabelecer entre quadrinhos e literatura, por exemplo. Mas, pelo menos do nosso ponto de vista, são linguagens autônomas, são linguagens próprias. E os quadrinhos constituem uma dessas linguagens, com seus recursos peculiares. Tem balão, tem enquadramento, tem quadrinho, tem corte de um quadro e outro, tanto que a gente bate o olho numa história em quadrinhos e percebe logo que se trata de uma história em quadrinhos, né? Os quadrinhos são rigorosamente como o cinema. Todos os gêneros que a gente tem em cinema, a gente tem em quadrinhos. Erótico, suspense, faroeste, aventura, ficção científica, documentário, jornalismo em quadrinhos, romance, amor, mistério, todos os gêneros que você encontrar em cinema tem em quadrinhos. O que modifica é a linguagem. O quadrinho trata sempre da relação texto-imagem, né? Então sempre tem aquele negócio, quando você está lendo um livro, você imagina o que a cena que está sendo proposta. Enquanto nos quadrinhos, ele já te sugere, ele te mostra a cena. O que resta ao leitor, nesse caso, e que é o interessante, é quando você fala da linguagem nos quadrinhos, você tem que entender que entre um quadro e outro, aquele espaço branco que a gente chama de calha, existe uma mudança de movimento ali. Então, se aqui eu estou em frente a você e na próxima eu estou de lado, houve um movimento enquanto ele estava falando. Então, essa é a mágica dos quadrinhos. O quadrinho é uma mídia que trabalha com imagem e texto. E trabalha nessa junção de imagens em sequência, não é? Imagens em sequência que contam histórias, às vezes com texto, às vezes até sem texto, mas que contam narrativas. Isso é algo interessante que vem do nascimento das histórias em quadrinhos e hoje a gente tem até alguns artistas que conseguem trazer histórias não apenas tão narrativas, mas verdadeiras experiências visuais com essas possibilidades dos quadrinhos. Para entender o mercado nacional de quadrinhos hoje, talvez seja interessante fazer um corte rápido para como ele era antes. Tem uma pesquisa de 1967 do professor José Marques de Mello, que foi a primeira pesquisa na área de comunicação do Brasil, e ele fez um mapeamento dos quadrinhos vendidos no Brasil e como eles eram vendidos. Naquela época a gente tinha predominantemente quadrinhos vendidos em banca, no formato revista, e muito desse conteúdo era norte-americano. Dos gêneros dos quadrinhos que predominavam eram os infantis, super-heróis, quadrinho de terror, que era muito forte na época. E nesse cenário dos quadrinhos começarem a ganhar público, o Brasil tinha uma tradição muito grande de terror, quadrinhos de terror. E também as tiras de jornal, que era onde mais se publicava quadrinho no Brasil. Nessas tiras, publicava um certo Maurício de Souza, publicava um cachorrinho chamado Bidu. E aí o Maurício começa a publicar isso nos anos 60. Ele não aguenta. Ele faz a revista durante 8 meses sozinho, ganhando um salário mínimo por revista. Ele não aguenta, e só depois, nos anos 70, que ele já com uma equipe de roteiristas, desenhistas, arte finalistas, ele vai voltar. Né? E aí o Maurício começa uma trajetória que ele era um brasileiro lutando contra um mercado americano que era assim, quem dominava a banca era a Disney.
e em 10 anos ele reverte o jogo. E justamente no final nesses 10 anos, que quando começam os anos 80, a gente vive outro boom criativo no Brasil em outra área. Enquanto o Maurício estava no quadrinho infantil, a gente tinha desse lado surgindo Piratas do Tietê, Laerte, Eugeli, Glauco, Fernando Gonçalves um pouco mais tarde, e o Brasil começava a voltar a ter efervescência em mais de um gênero. Eu acabei crescendo com muito contato com histórias da Mônica, Cebolinha, não é? Então mais infantil, e também depois com contato com super-heróis, e depois também com uma produção que eu achei, no meu caso, mais interessante, que era uma coisa não tão serializada, mas de histórias em quadrinhos feitas com histórias fechadas, com autores que traziam ali questões mais contemporâneas, juvenis e adultas até, como Frank Miller, Alan Moore, e os mangás também japoneses, não é? Akira, que eram histórias com começo, meio e fim, e que traziam uma narrativa muito interessante, muito dinâmica também, e tratando de questões sociais, de questões da nossa realidade que eram bem palpáveis. Isso foi importante para a minha trajetória, não é? Um pouco depois, também na década de 90, foi importante ter contato com obras do Lourenço Mutarelli, o Peter Cooper também, com o Sistema, e vários outros artistas. Isso me interessou. E isso é algo importante para falar também, que está muito conectado, essas produções fechadas, não é? Com a produção atual de quadrinhos. Pelo menos a produção talvez que seja, que tenha uma visibilidade interessante hoje, que é de quadrinhos feitos no formato de livro, que vão para as livrarias, muitas vezes com histórias fechadas, e trazendo um formato de traço, né, possibilidades de traço e de narrativas novas para o público que a gente tem hoje. Olha, o mercado de quadrinho nacional, para mim, criativamente, nunca viveu um momento melhor do que esse. A gente tem muita gente fazendo quadrinho bom, em diversos gêneros. Todos os gêneros que você imaginar, você vai achar, desde o underground até super-herói, passando por quadrinho de autobiografia, por quadrinho de humor. Tem muita gente boa fazendo quadrinho. Hoje, o quadrinho brasileiro é plural. No século XX, o quadrinho brasileiro talvez se associasse muito ao quadrinho infantil e de humor. Esse quadrinho ainda existe no Brasil hoje, mas hoje ele divide espaço com produções de diferentes temas, tanto questões autobiográficas quanto ficções das mais variadas. Nos últimos anos, a gente tem uma produção nacional que está refletindo de uma forma bem interessante, trazendo uma discussão nova, trazendo perspectivas novas sobre nossa história, sobre nossa realidade social. É difícil dizer se esse quadrinho tem uma marca, tem algo em comum, mas talvez algo que seja um movimento razoavelmente numa mesma direção é essa tentativa de discutir a nossa realidade. E esse quadrinho é um quadrinho que está chamando a atenção das pessoas fora do Brasil também. E imagino que muito por essa discussão sobre essa realidade. A presença dos quadrinhos brasileiros no exterior hoje é menor do que já foi nos anos 70 e 80. O Maurício teve muita presença com as revistas infantis, hoje essa presença diminuiu, mas ele ainda está em vários países. Hoje os quadrinhos nacionais são vendidos, por exemplo, você faz um álbum e publica no Brasil. Um agente vai e leva para lá. Por exemplo, lá na Maurício de Souza, eu edito um selo chamado Graphic MSP, que são graphic novels para o público jovem e adulto, com os mesmos personagens do Maurício, com outra roupagem. 3 delas já foram publicadas na França, na Alemanha, na Itália, ganham outros mercados. O outro caminho é você publicar por editoras internacionais e aí a própria editora vende para outros mercados. Durante o século XX, a gente teve alguns autores que conseguiram se projetar no exterior. Não muitos, e muitos deles por meio do desenho. Eles faziam desenhos para obras de outros autores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
Nesse século XXI tem uma novidade nesse processo. Isso continua acontecendo. Há desenhistas brasileiros com um grande destaque nos mercados europeu e norte-americano, inclusive de super-heróis, que é tão importante em termos mundiais. Mas a gente também tem uma novidade que são as histórias mais autorais, que são esses romances gráficos produzidos por autores brasileiros. Muitos autores brasileiros têm conseguido publicar essas obras no exterior. A gente tem uma produção crescente de quadrinistas que estão fazendo e publicando aqui no Brasil, num primeiro momento, e depois as suas obras são reconhecidas fora. Eu, de certo modo, acabei participando disso de uma forma até surpreendente, não imaginava, mas o livro Cumbi, ele saiu inicialmente aqui no Brasil em 2014 e logo depois, em 2015, foi publicado em outros 5 países, não é? Portugal, França, Itália, Áustria também. Então, e tive a oportunidade de ir para alguns desses países para conversar um pouco com as pessoas de lá. E vi que as pessoas têm muito interesse sobre a nossa história, em saber mais sobre a nossa realidade. Uma característica interessante é que o mercado de quadrinhos nasce, se desenvolve como um meio muito masculino, desde o começo. Por exemplo, nos Estados Unidos, havia autoras que usavam pseudônimos de homem para publicar. Quem escrevia as histórias da Mulher Maravilha eram homens, né? Mesmo sendo o criador sendo um cara com a cabeça muito aberta, mas, por exemplo, a primeira história da Mulher Maravilha na Sociedade da Justiça, que antecede a Liga da Justiça, os heróis se reúnem e a Mulher Maravilha fica com qual missão? Escrever a ata, ser a secretária. Ela é tão poderosa quanto o Super-Homem. Então, era um negócio maluco, né? Felizmente, esse quadro tem mudado. Nos últimos anos, a produção de quadrinhos por mulheres tem crescido demais e acho que isso vai crescer mais e mais e mais. Hoje a gente tem quadrinhos LGBT, a gente tem quadrinhos feitos por autores negros e para negros. Hoje a gente tem um momento tão plural no Brasil que temas como questões LGBT, papel do negro, inserção do negro na sociedade, questões dos movimentos muitas vezes socialmente excluídos, começam a ser temas de histórias também. Há um estudo específico sobre o negro, que é do Nobushinen, defendido na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, e ele mostrou o papel do negro nos quadrinhos. É bem interessante esse estudo, que vai mostrando esse processo de exclusão até um momento de maior inclusão do negro nos quadrinhos, colocado muitas vezes de forma ridicularizada, até um momento atual em que esse processo histórico acaba sendo revisto, né? Talvez seja interessante também de se observar esse olhar. Quadrinhos com personagens negros é uma coisa antiga dentro da nossa história de quadrinhos, aqui no Brasil. Isso já acontecia desde os primeiros quadrinhos do Angelo Agostini, falando sobre escravidão, falando sobre a questão da escravidão, que naquele momento era um problema, não é? Dentro dessa perspectiva abolicionista, e isso continuou em vários outros momentos. Agora, o que acontece? A gente nem sempre tinha, aliás, pouquíssimas vezes a gente tinha autores negros falando sobre essa história. E muitas vezes eram autores não negros, brancos, falando sobre esse universo negro. E muitas vezes, claro, dentro do seu contexto social, falando disso a partir de todos os seus preconceitos e tal. Acho que poucos deles conseguiam romper com isso. Hoje, a gente precisa fazer com que essa mídia represente esses grupos de um modo diferente. Não apenas para torná-los heróis, não é apenas isso. A ideia é tornar essas pessoas, esses personagens mais complexos. Esses personagens com as suas virtudes, mas também com seus defeitos. Tornar esses personagens, de fato, humanos. O que é algo que foi sempre negado na nossa história.
Eu gosto de ler todo tipo de quadrinho. Eu leio um pouco de tudo, né? Um pouco de super-herói, Marvel, DC, um pouco de quadrinho europeu, mangá também. Gosto de tirinha, Charlie Brown. Atualmente eu tô indo pros mangás. Eu gosto mais de coisa autoral, sim, ou coisa baseada, voltada ao terror. Eu consumo bastante quadrinho nacional também, muita coisa independente. Muita coisa do Maurício de Souza. O Turma da Mônica, quando eu era mais novo, eu assinava, vinha 4 edições. O nacional que eu mais gosto e mais conheço é o Mutarelli, né? O Chico, que é lá da Paraíba, também é um grande quadrinista brasileiro, assim, nacional, autoral, que eu gosto também bastante. Tem muita gente boa, assim. Tem grandes desenhistas e os roteiristas estão melhorando cada vez mais. Acho que falta um pouco de divulgação também da mídia em geral, com o quadrinho nacional. O cinema e os quadrinhos surgem no final do século XIX e a linguagem de um acaba interferindo na do outro. O Regador Regado, dirigido por Louis Lumière em 1895, foi inspirado nos desenhos de Hermann Vogel. O filme é considerado a primeira adaptação cinematográfica de uma história em quadrinhos. A relação dos quadrinhos com outras mídias existe desde que os quadrinhos começaram a se consolidar. Mas nota, os quadrinhos começam a se consolidar nos jornais no século XIX. O cinema não surgiu nas primeiras décadas até meados do século XIX. O cinema vai surgir na virada do século XIX para o século XX. Então, muito se diz que os quadrinhos foram muito influenciados pelo cinema, e foram. Mas se esquece de dizer também que o cinema foi muito influenciado pelos quadrinhos. Questões de enquadramento, por exemplo, um ângulo de cima para baixo, isso existia nos quadrinhos bem antes de ter no cinema, que tinha aquele movimento parado muitas vezes ou só enquadramento fixo. Tem muito título que é publicado em quadrinhos e vira filme e o pessoal acaba nem sabendo. Por quê? Porque o cinema não é tonto, eles vão atrás de conteúdo. Se você já tem um conteúdo bom desenvolvido numa área, e que ele é perfeitamente adaptável para outra mídia, porque são mídias irmãs, o cinema e os quadrinhos. O quadrinho é quase um storyboard, se você pensa, um storyboard já está pronto. Você não vai precisar de alguém para contar essa história. Porque, para quem não sabe, né, você faz o filme, você faz o storyboard das cenas. Então, a história é boa, já tem um desenho que sugere roupas, visuais, cenários e tudo mais. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. Na década de 60, essa relação dos quadrinhos com o cinema migra também para a televisão. A gente vê o seriado do Batman, 1966, como um exemplo disso. Um exemplo interessante, porque reproduzia no seriado mais ou menos como as histórias do Batman eram até então. Eram histórias mais voltadas para um leitor infantil ou infanto-juvenil e colocava aquelas onomatopeias, soap-pole na tela, que para quem gosta de quadrinhos conseguia identificar aquilo. Por isso que é uma produção tão emblemática até hoje. Nem todo mundo que vai ao cinema ver um filme ou que assiste uma série na televisão vai comprar o quadrinho. Um exemplo muito recente é The Walking Dead, né? Que aqui os mortos-vivos, né, já vinha saindo em quadrinho, muita gente nem sabia que saía aqui. Foi um sucesso gigantesco e agora está sendo relançado como The Walking Dead, em encadernados. Eu venho de uma geração também que tinha contato com jogos, com Atari, não é? Depois Super Nintendo, vários tipos de videogames. Eu acho que isso influencia também um pouco no meu modo de pensar em narrativas, de pensar em histórias, em enquadramento e tal. E hoje em dia eu ouço até de colegas meus, quadrinistas, que fazem ótimos trabalhos de quadrinhos, que muitas vezes se inspiram em jogos para pensar em enquadramentos e até na forma de produzir uma sequência e tal. Isso é muito interessante, não é? Essas mídias acabam se influenciando e acabam fazendo parte de um processo midiático, não é? Pop, universo cultural razoavelmente próximo.
Uma outra coisa que é muito bem aproveitada hoje é o canal da internet. Não só para venda de gibi, por exemplo, na Turma da Mônica, o Maurício, nós não estamos fazendo produção para desenho animado para cinema, mas nós estamos produzindo para a internet. Há alguns anos surgiu uma série chamada Turma da Mônica Toy, que são sketches de 30 segundos em que os personagens não emitem nenhuma voz. Vai só isso. Cara, 440 milhões de views por mês. Isso é assombroso. E hoje a gente tem séries sendo produzidas da Turma da Mônica direto para o YouTube. Porque é um mercado que de lá você vai migrar para a televisão. Então, quer dizer, as mídias vão se reinventando e se ajudando. Transmídia é usado, por exemplo, para você trabalhar um produto que ele é pensado não só para aquela mídia, mas que ele tem que transitar paralelamente para outras mídias. Vamos pensar o filme do Matrix, por exemplo. Ele foi pensado para o cinema, mas também uma parte dessa narrativa era construída em game, outra parte era construída em história em quadrinhos, outra parte era construída na forma de conto. Você tinha uma pluralidade de narrativas, mas todas elas se somavam e construíam uma narrativa maior. Isso, pelo menos, é como eu entendo a transmídia. A relação dos quadrinhos com o cinema, a adaptação do Pantera Negra, por exemplo, talvez não seja transmídia, talvez seja intermedialidade, ou talvez seja simplesmente adaptação, vai depender como se trabalha o conceito. Eu acho sensacional que a gente tenha aplicativos de leitura de quadrinhos, porque assim, por mais que o leitor de quadrinhos seja aficionado por ter o material físico nas mãos e tal, existe um fator que tem que ser levado em conta, chama-se espaço físico. Não tem como, cara. Eu na minha casa eu moro numa biblioteca e eu não tenho mais espaço. Eu tenho que alugar um lugar para guardar quadrinho, porque além dos que eu compro, eu tenho os que eu recebo, né? Então, assim, eu acho incrível que você tenha um quadrinho na palma da mão. Por quê? Porque, ok, o cara que pode ler um quadrinho na palma da mão, ou no celular, ou no tablet, pode não ser aquele leitor hardcore que é o colecionador, mas você está ampliando o teu público. Antes você tinha um contato intermediado pelo papel ou, raras vezes, em encontros presenciais. A internet aproximou o autor-leitor. Segunda modificação, essa aproximação entre autor e leitor permitiu que o autor consiga produzir determinada obra, muitas vezes sem intermediação de uma editora, somente com contato direto com o leitor por meio de arrecadação coletiva. Tenho 100 pessoas que aceitaram pagar pela minha obra, isso viabilizou a impressão da obra e eu vou entregar a obra para essas pessoas. Isso seria dificílimo de acontecer sem internet. Outra relação que modificou muito com a internet. A pessoa antes precisava do papel para se projetar, para publicar uma tira, para publicar uma história. A pessoa cria uma página na internet e publica essa história como ela quiser. Pode depois se reunir em papel ou não, mas ela está produzindo aquela história. Eu venho de uma geração em que a gente lia quadrinhos impressos. Eu ainda leio muitos quadrinhos impressos, prefiro até o quadrinho impresso, né? Gosto de ter contato com o livro, de ver a questão da capa, o papel que foi utilizado e tal. É lógico que também eu tenho uma proximidade com esse universo gráfico, né, de design gráfico, então a gente precisa ficar atento no material final impresso. Isso é importante, até por uma questão profissional. Mas é claro que a gente tem uma geração de novos leitores de quadrinhos que às vezes não vai se importar tanto com esse material impresso e vai ter contato com uma mídia que a visualidade, né, se dá numa tela de celular ou pelo computador. Essa geração que está vindo aí, que tem contato com a internet e com celulares desde quando nascem, não é? Eles vão ter esse tipo de familiaridade com essa mídia. Isso vai mudar muito. Considero que a mídia impressa ela não vai acabar, ela vai continuar. Mas é provável que talvez
daqui a algumas décadas, a gente tenha edições impressas de livros talvez menores do que agora, porque o consumo pode ser que ele aumente dentro dessas mídias digitais. As histórias em quadrinhos estão em toda parte, nas mais diversas mídias e atingem pessoas de todas as idades. A leitura de HQs nos meios digitais cresce, mas as revistas impressas ainda têm poder. Além disso, nunca foram produzidos tantos filmes, séries, games, documentários e realities ligados aos quadrinhos. Sinais positivos para o futuro da nona arte no Brasil e no mundo.